Boa noite, pessoal. Vamos iniciar. Continuando, continuando a revisão do regime jurídico, né? A gente entra na plataforma, nos direitos e deveres dos agentes públicos, né? Está bem previsto lá as obrigações, né? E os direitos que os servidores têm e possuem com o serviço público, né? A partir do concurso, tem que estar sempre ligado, né, no que você pode, no que você não pode fazer, né? A partir do momento que você assume o cargo público, você tem, com essa, você ganha bônus, que são os direitos que você tem, né? A estabilidade, o salário, a evolução da carreira, né? A progressão. Já também tem ônus, né? Você tem obrigação com o serviço público, com o seu cargo, né? Aí nós temos aí, na alternativa A, apenas deveres explicitamente previstos em lei são exigíveis dos agentes públicos. Na letra B, agentes públicos estão, em regra, sujeitos a deveres de resultado, isto é, seu trabalho deve produzir resultados específicos predeterminados, sem os quais tais agentes incorrerão em falta disciplinar. Na letra C, o dever de assiduidade dos agentes públicos não impõe que todo o trabalho deva ser prestado no endereço do órgão ou ente público ao qual ele esteja vinculado. Ele quer a alternativa correta, né? Na letra D, como os direitos fundamentais são primariamente voltados à proteção dos particulares contra o Estado, não se aplica aos agentes públicos o direito ao devido processo legal nas relações destes com a administração. O que a gente observa, né? Quando ele fala na letra A, apenas deveres explicitamente previstos em lei são exigíveis do agente público, ele está falhando está faltando a verdade, né? Porque tem obrigações implícitas, a obrigação da moralidade, né? A obrigação de você ser probo, de você ser ético, né? A obrigação de você ser frequente no seu trabalho, a obrigação de você respeitar o seu colega de trabalho e o cliente, né, e o consumidor e o pagador de impostos, né, não tem lá, não tem uma lei dizendo que você tem que respeitar A ou respeitar B, né, mas está lá implícito que você tem que fazer. E se você não respeitar, você pode incorrer em erro, né? Na letra B, agentes públicos são, em regra, sujeitos a deveres de resultado, isto é, o seu trabalho deve produzir resultados específicos, pré-determinados, sem os quais os agentes incorrerão em falta disciplinar. E não é também, não existe essa regra, não existe essa regra. Boa noite, Eliette. Boa noite. Não existe essa regra em si, né? Os agentes têm as suas obrigações, as suas atribuições, que estão previstas em lei, né? A lei de criação do cargo, que está também prevista no edital. Quando sair o edital, a gente for fazer o estudo do edital, a leitura do edital, vocês vão ver lá que tem as atribuições de cada cargo, que já é atribuição que foi previsto lá já na lei. Está só transcrito, pega da lei e coloca lá no edital em si. Não tem essa questão de que tem uma obrigação, tem que ter. Não, as suas atribuições vai ter lá o mundo, o universo onde você atua, quais são as suas funções, qual é o seu trabalho em si. Mas a produção é muito relativo, né? Você pode trabalhar num trabalho que você tenha como identificar a produção, mas você pode não ter. Como é que você vai identificar essa produção, né? Pode ter uma outra função que não tenha como você quantificar essa produção que está prevista aí, que está sendo dita na letra B, né? Então, em regra, não existe essa obrigação, essa regra, essa coisa assim de que tem que ter resultado. Não, não é assim, né? Lá está lá nas atribuições, você tem que cumprir o seu papel, você tem aquelas regrinhas, aquelas quatro
situações que você é avaliado no estágio probatório, assiduidade, capacidade de iniciativa, né, probidade, tudo isso conta, mas não existe essa de que você tem que produzir tanta, não, isso aí tá exagerando essa letra B. A letra C diz: o dever de assiduidade dos agentes públicos não impõe que todo o trabalho deva ser prestado no endereço do órgão ou ente público ao qual eles estejam vinculados. A nossa alternativa correta é exatamente essa letra C. E no serviço público, por exemplo, o professor ele tem uma carga horária na sala de aula, tem carga horária de planejamento, tem carga horária de HTPC, né? Necessariamente ele não tem que estar em sala de aula a carga horária dele toda. O servidor que presta serviço a uma escola, muitas das vezes ele está na escola, mas também está indo na CEMED para resolver alguma coisa, ou participando de uma capacitação. Então, a carga horária de trabalho em si, ela não é necessariamente ela não tem que ser cumprida necessariamente 100% no local de trabalho. Às vezes ele trabalha em outra instituição, tendo que ir visitar uma outra instituição, tendo que visitar uma secretaria, tudo isso não deixa de fazer parte do trabalho, da obrigação. Por exemplo, o pessoal, o agente de saúde, agente de endemias, eles trabalham visitando a área dele, mas não necessariamente todos os dias ele está visitando a área dele, né? Ele vai produzindo, faz uma quantidade de casas por dia, no outro dia está em outras casas, então não está no local de trabalho, não tem um local fixo de trabalho, né? Então, essa questão da assiduidade dos agentes não é, se ele não está no local de trabalho, não significa dizer que ele não esteja trabalhando. É isso que representa e o que nos dá a alternativa C como a resposta. Na letra D, os direitos fundamentais são voltados à proteção de particulares contra o Estado. Não se aplica aos agentes públicos o direito ao devido processo legal. Então, quer dizer que a gente não tem um processo, um processo administrativo não pode acontecer com a gente. A gente incorreu em um erro ou for acusado de um erro, a gente já é condenado, sem processo. É isso que ele está dizendo, né? Se não se aplica aos agentes públicos o direito ao devido processo legal nas relações destes com a administração. Aí quer dizer que a gente é acusado de alguma coisa, já vai ser condenado sem ser apurado, sem haver o devido processo legal. Isso aí está errado. Essa aqui, o explicitamente, deixa a questão errado. E esse aqui, na letra B, em regra. Em regra, sujeitos a deveres de resultado. Sujeitos a deveres de resultado. E tem atribuições e tem funções que não tem, que não existe produtividade, que não existe como quantificar, não é? Então, a nossa 49, a alternativa é a letra C, de cola, de casa. Suponha, na questão 50, suponha que um servidor público municipal do município de Lagoa da Canoa, de acordo com a Lei 343 de 2003, seja reincidente, na seguinte falta funcional: ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Falta esta punida com advertência. Sendo assim, em razão da reincidência, o citado servidor será punido agora com pena. São três espécies de punição. Só recapitulando e a gente lembrando quais são as punições no resultado de um processo administrativo, né? As punições são advertência de menor gravidade, né? Com média gravidade é a suspensão e alta gravidade é a demissão.
Só temos essas três possibilidades de punição, de penalidade, né? Nas questões dos processos administrativos e nas questões administrativas com os servidores públicos. E aí ele está nos colocando uma historinha que o servidor se ausentou do trabalho sem autorização do chefe, né? É uma falta. Você está cometendo uma falta leve, que foi punido com advertência. Quando você reincide, quando você é reincidente, né? Segundo o nosso regime jurídico, se você é reincidente, a sua punição ela é aumentada. Ela não é a mesma punição. A nova, você não vai apenas receber uma outra advertência. Quando você reincide a mesma falta em um período de tempo curto, o que que acontece? A sua, a sua penalidade ela é aumentada, né? Isso, o processo administrativo vai rolar e vai dizer, não é só punir, né, por punir. Há todo um processo, uma investigação, uma sindicância que é aberta, o processo, um inquérito administrativo para verificar o que aconteceu, se e quem é qual foi o fato e quem é o culpado pelo aquele fato, quem é o responsável pelo aquele fato, né? Mas quando ele nos coloca essa historinha de que a pessoa faltou não, se ausentou sem autorização do chefe e foi punido com advertência e foi reincidente novamente, o citado servidor será punido, ele não vai ser demitido. E a punição de demissão, ela só ocorre depois do devido processo administrativo, né? Mas qual é a punição que é possível para essa pessoa? Ele vai receber uma nova advertência? Não, ele não vai receber uma nova advertência. Ele pode receber uma suspensão. Vai se abrir o processo administrativo, vai se analisar. Se não tiver uma justificativa para essa reincidência dessa falta, ele vai ser suspenso. Ele não vai mais receber uma advertência novamente, vai colecionar advertência? Não, não vai colecionar advertência. Ele vai responder a um processo administrativo e esse processo administrativo pode gerar uma pena de suspensão em si para esse servidor. Vocês querem que vocês compreendam que não existe uma punição sem o processo administrativo, né? A primeira falta, a advertência em si ocorreu. A segunda falta, aí houve a reincidência, vai analisar, vai ser os chefes superiores desse servidor vão abrir o processo administrativo e aquele servidor vai responder e vai se defender, vai ter direito à defesa. Caso ele não tenha uma justificativa para a reincidência, para o problema ocasionado, aí ele vai ser dobrado a punição, né? Se ele foi advertido, ele vai ser agora suspenso, né? A reincidência, ela dá como é a palavrinha que está aqui na minha ponta da língua, a reincidência tem um agravante, é um agravante, gera um agravante. Não é mais apenas a advertência que você tomou na primeira ausência ao trabalho durante o serviço. Não é a primeira advertência, não vai ter mais advertência. Aí vai ocasionar um agravante e esse agravante vai gerar a segunda penalidade, que é a suspensão. Se for constante isso, aí pode gerar demissão, e aí vai gerar no processo administrativo e tem alguma coisa errada com esse servidor, né? E aí, se o servidor não consegue estar presente no trabalho, ser assíduo e fazer sua obrigação, é possível sim que aconteça de acabar tendo a demissão como penalidade. Por ficar reincidindo sempre, 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 vai acontecer alguma coisa, né? Por isso que
na questão do processo administrativo, na prática, cidade pequena, você está falando de cidade pequena. Na prática, são poucos os casos que a gente ouve falar de processo administrativo. Agora, já na rede estadual, vira e mexe acontece. Já em cidades grandes, isso é fato, né? Na questão do serviço público federal também isso acontece, né? Os processos administrativos são gerados pelas relações. Houve algum servidor que, porventura, quebrou, eh, não cumpriu com as suas obrigações, ou cometeu alguma fase, alguma fase, não, cometeu algum erro, alguma falha, a palavra era falha, cometeu alguma falha no serviço, ele pode responder a um processo administrativo e o que a gente vê nas fases do processo administrativo em si, que bem semelhante a um processo criminal mesmo, uma investigação criminal, a fase de sindicância basicamente é um inquérito policial e o inquérito administrativo tem as mesmas fases de investigação, vai ouvir testemunhas, vai procurar analisar os documentos, pode ser pedida ajuda de perito, né, de perito para analisar documento, vai ouvir testemunha, pode haver a cariação, testemunhas frente a frente, respondendo perguntas, né? Tudo isso em si na parte do processo administrativo, das penalidades. Quem desrespeitar os deveres do servidor público pode chegar a responder. Não sei se vocês acompanharam, esses dias aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista falando sobre a reforma administrativa e tem uma discussão de que a reforma administrativa vai passar e vai flexibilizar ainda mais a relação da questão da estabilidade. Vai diminuir a estabilidade, né? Isso aí a gente pode não, a gente como servidor público e como concurseiros, a gente tem que analisar e observar e ir observando isso. É, o objetivo não é demitir ninguém, mas o objetivo é tirar do serviço público aquele servidor que não quer trabalhar, é só ter o salário, né? Que infelizmente, tem muitos servidores assim, né? Que não querem cumprir horário, que não querem fazer as suas obrigações e que acaba manchando o serviço público, que atende mal as pessoas, que acaba manchando a imagem do serviço público. E pelo pouco que eu acompanhei da entrevista, eh, vai haver algumas proposições para flexibilizar aquele mau servidor, vai ter mais possibilidades do poder público retirar do quadro aquele mau servidor. Aquele servidor que não atingir metas, que não atingir resultados, que não atingir objetivos, que gosta de faltar, que falta sem justificar, que coloca muito atestado, aquele servidor que, às vezes, coloca atestado para o serviço público, mas vai dar aula, ou vai, no caso, o professor que falta na escola pública, mas vai dar aula na escola particular. Isso é horrível, não é? No mesmo dia que você está com atestado na escola pública, você está prestando serviço no particular. Isso é péssimo, né, para o serviço público. E a reforma administrativa promete algumas mudanças que a gente tem que ficar atento, ficar bem atento. A questão 51. A prática de corrupção no Serviço Público Municipal de Lagoa da Canoa tem como consequência a aplicação ao servidor faltoso da penalidade disciplinar dele. São três as penalidades. A prática de corrupção comprovado após o processo administrativo, condenado o servidor, ele pode ser advertido, suspenso ou demitido.
Aí já estão respondendo aí na letra A. Deixa eu olhar quem foi que colocou letra A, Luciene. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma resposta? Gente, a questão da a prática da corrupção uma falha muito grave. A falha grave. E comprovado a corrupção, o servidor vai ser demitido após, comprovando a autoria, comprovando o fato, após o processo administrativo, esse servidor vai perder o emprego, né? Vai ser demitido. É diferente de exoneração, a gente tem que ter essa diferença. Exoneração, você pode pedir, você servidor, você não é obrigado a permanecer no cargo público. Você pode, se arruma outro emprego ou resolveu fazer outra coisa da vida, você vai lá, pede exoneração. Pode ser de ofício, quando você é reprovado no estágio probatório, ou quando você é, toma posse, aí você tem 30 dias para assumir o cargo. Aí nesses 30 dias você não assume. Aí também de ofício, a administração lhe exonera. Já a demissão não. A demissão ela é uma punição. E essa punição só após o processo administrativo, com o devido processo legal, com a defesa, com a garantia de que o servidor acusado tenha defesa, né? Não pode ser eu cometi um erro, mas aí eu não vou ter direito à defesa nenhuma, já vou ser punido. Não, tem que ter o devido processo legal. Mas se Nando, cometer, pode falar. essa eu não esqueço não, que eu errei e você falou que o servidor público, ele sempre tem defesa, pode ter defesa sempre, né? Sempre, sempre. Sempre Ele não pode, não, se a questão falar que não tem direito à defesa, está errado. É sempre. é sempre Nunca, nunca pode faltar defesa. Pode ser através de advogado, defesa técnica oficializada, ou um outro servidor superior a ele que entenda do serviço, que saiba o que aconteceu, ele pode também ser o defensor, o procurador, né, daquele servidor. Não necessariamente tem que ser um advogado, pode ser um outro profissional, uma outra carreira, mas que desde que tenha conhecimento e condições de representar aquele acusado no processo administrativo, né? E diferentemente do processo criminal, no processo criminal, a gente tem que ter o advogado constituído, né? No processo administrativo, não necessariamente, né? Você pode ter o advogado constituído, como você pode ter um outro servidor para lhe auxiliar, ou como você pode assumir a sua própria defesa, né? Essas três possibilidades no processo administrativo, né? Vamos aqui analisar aqui essa questão 52, onde Ivo, servidor ocupante de cargo em comissão. Cargo comissão, qual é a diferença entre cargo efetivo e cargo comissão? Cargo efetivo, através de concurso público, prestou concurso público de provas e títulos, ou provas ou títulos, né? tipo, a prefeita pode escolher alguém, né, e colocar no cargo comissionado para Isso. assumir cargos Aí, importantes o de confiança. cargo comissionado é livre exoneração, livre nomeação. A critério do chefe do executivo. O chefe do executivo nomeia, como o chefe do executivo demite, exonera, né? A palavra não é demissão, exonera o cargo. Fica a critério do cargo comissionado, é cargo de confiança, onde o chefe do executivo tanto nomeia como exonera sem dar satisfação a ninguém, né? Ô, Nando, Oi. e, e qual é a diferença mesmo que eu não entendi bem exonerado e demissão? Exonerado, você pode fazer de ofício, o poder público pode fazer de ofício, né, em duas situações. Você não foi aprovado no estágio probatório. Aí o poder público faz a sua exoneração. Ou você
assumiu, não, você tomou posse, aí você tem 30 dias para assumir o cargo no seu local de trabalho, né? Vamos colocar, você passou para a educação, aí você passou para professor, do primeiro ao quinto ano. Tomou posse, aí você vai lá na CEMED, pegar a sua portaria, o seu encaminhamento, né? O seu encaminhamento, portaria você pegou na prefeitura, levou para a CEMED. Aí o seu encaminhamento lá na CEMED, você vai assumir a escola lá no Capinha, de Valdo Suruagi. Estou citando você como exemplo, Marcelo, da vizinhança lá, vai trabalhar bem pertinho de casa. Já trabalhei lá. Vai voltar, fé em Deus. Aí, aí você pegou o seu encaminhamento, você tem 30 dias para se apresentar na escola. Você não se apresentou. E não vai acontecer com você. Mas caso aconteça, aquele servidor, imediatamente o poder público exonera ele de ofício. Ele não compareceu nos 30 dias sem justificativa, né? Se houver algum imprevisto, alguma coisa, algum acidente, alguma situação que impossibilitou o servidor de assumir, aí ele vai ter que, se ele não puder ir, ele vai ter que fazer uma procuração para alguém e esse alguém levar um atestado, levar a justificativa por que ele não vai poder assumir durante aqueles 30 dias. Aí, se ele não apareceu sem justificativa, ele também é exonerado de ofício. E a exoneração também pode ser a pedido. Você, servidor, arrumou um outro concurso, arrumou um outro serviço, vai sair não está mais suportando a carga de trabalho do serviço público e você vai lá e pede exoneração. Já a demissão é uma punição. A demissão, ela sempre vem depois de um processo administrativo. Esse processo administrativo comprovando o erro que o servidor cometeu e se for um erro grave, né, como no exemplo do crime de corrupção, que é uma coisa grave em si, mas o camarada, vamos colocar que o camarada, um servidor da comissão de licitação, recebe propina, um servidor da comissão de licitação é efetivo, mas ele recebeu propina de uma empresa para facilitar o processo para aquela empresa naquele processo licitatório. E se comprovou depois que aquele servidor recebeu essa propina. Isso é crime de corrupção, né? Improbidade administrativa, um crime grave. Aquele servidor vai cair sobre ele um processo administrativo e a punição, comprovando o fato de que ele realmente recebeu essa propina, aquele servidor vai ser demitido depois do processo administrativo. Não, Difer... isso acontece também se, tipo assim, como uma pessoa que trabalha no serviço público e querer receber por isso, né, nas Isso, escondidas, né? não, Né? E um motorista de uma ambulância que, que exige dinheiro. Ele é motorista da ambulância. Ele já recebe pelo o trabalho, né? Se não quer trabalhar, não aguenta trabalhar como motorista, não fizesse o concurso para motorista, né? Ele sabe qual é a função. Mas ele exigiu o dinheiro do paciente, ou da família do paciente. Simplesmente houver uma denúncia comprovando que ele recebeu dinheiro, ele vai perder o emprego. Vai perder o emprego. Que isso é crime também. Isso aí é prevaricação. É crime de prevaricação. No serviço público não pode, né? Então, ficou clara essa questão do demitido e do exonerado, a diferença, né? Demitido, punição. Exonerado, se você não cumprir com o requisito de estágio, ou se você não se apresentar para tomar posse do seu cargo no local de trabalho, você pode ser demitido não, pode ser exonerado, vai ser exonerado, e também você pode, a pedido, você sair do quadro do serviço público a pedido, você pediu para sair, exoneração. Já a demissão, ela só existe quando é
uma punição. Quando existe uma punição, é que vai existir a demissão. Aí a demissão é sempre depois do processo administrativo. Sempre Ô, depois Nando, do... e eu acho que a ficha fica suja do cara, né? Se for trabalhar noutra repartição. Quando é demissão, fica, mas fica durante 5 anos. Fica durante 5 anos. Que não tem pena perpétua. No Brasil não existe pena para sempre, né? Aí, o que acontece? Durante 5 anos, você não pode voltar para aquela prefeitura de novo. Se for demitido de uma prefeitura devido a um processo administrativo, aí você fica ali 5 anos impedido de retornar. Depois de 5 anos, se você fazer outro concurso, você pode até retornar, entendeu? E no Brasil não existe pena para sempre, né? Perpétua. Aí vamos lá, na questão 52, né? O IVO é servidor ocupante de cargo comissão, livre, nomeação e exoneração do chefe do executivo. É cargo de confiança. O executivo pode colocar, como o executivo pode tirar. Cargo efetivo é o cargo através de concurso público de provas ou provas e títulos, né? No caso, o professor tem provas e títulos. Geralmente, os cargos de nível superior têm provas e títulos, né? Geralmente. Seja engenheiro, seja médico, enfermeiro, né? Aí lá, Ivo é servidor, ocupante de cargo em comissão, no âmbito da administração pública direta do Poder Executivo Municipal. Foi flagrado por outro servidor no momento em que praticava ato de dilapidação do patrimônio público municipal. Sobre a hipótese apresentada, considerando a sistemática estabelecida na lei, assinala a afirmativa correta. Dilapidação é destruição, né? Você destruir patrimônio público. É uma falta grave, né? Não é uma coisa simples, né? Mas vamos analisar o que é que o que é que vai acontecer com o Ivo. Ivo pode responder a processo administrativo. Luciene já está ligeirinha. Vocês hoje estão virados, né? Eu estava acompanhando a aula do Euclid, e o Marcelo, a Luciene, com o Euclid, quando começava a ler, que lia a primeira questão 6, o Marcelo já estava com a resposta. Eu estava acompanhando isso. Eu estou com um problema. É tipo, ou eu demoro demais lendo, ou senão eu vou tentar responder só lendo um pedacinho. Aí erro. Não, Aí eu, aí você tem que ler com calma. Tem que aí ler com calma. eu teve o conselho do professor. Eu vou tentar arrumar um tempinho para vir praticar mais em casa as questões. Senão, não sei nada. É bom, é bom, é bom. Você responder. Baixe aplicativo com questões, que tem muitos. O Gran Questões está de graça, o aplicativo de questões do Gran. Você bota o nome do assunto e aparece meio mundo de questões. Aí você vai respondendo e já vai saindo a resposta, já vai saber se você acertou, se você não Justamente, eu vou acertou, por fazer favor. isso. Não, vou me dar mal, porque é mais forte do que eu. Eu não sei, eu só leio um pedaço. Tem que controlar, tem que começar a perceber e controlar essa pressa, essa ansiedade para tentar ler com calma para poder responder. Quando a questão é muito grande, aí eu demoro muito lendo. Aí, às vezes, eu tento ler só um pedaço. Sim, E minha questão foi a mesma coisa. Não vou ver. mas tem que ler tudo, né? Porque às vezes a gente lê só um pedaço e erra a questão porque não leu o complemento, né? A primeira parte está certa, mas o final está errada. É verdade, aí eu tenho que ver isso. Vou trabalhar É, um pouquinho esse meu probleminha. Problemão. vamos lá. A letra A diz que Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar e sofrer a sanção de destituição do cargo, que, caso seja aplicada, não impedirá seu reingresso no serviço público municipal em sendo preenchidos os requisitos exigidos. Letra B diz: Ivo não pode responder a processo administrativo disciplinar, o que decorre do cargo que ocupa, mas isso não impede a apuração da conduta de modo a subsidiar eventual ato de exoneração. Letra B diz: Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar, mas não poderá sofrer a sanção de destituição do cargo,
considerando a natureza da infração e o critério de proporcionalidade. Letra D. Ivo pode responder a processo administrativo disciplinar e sofrer a sanção de destituição do cargo, ao qual será aplicada, caso seja aplicada, impedirá que Ivo volte a reingressar no serviço público. Letra E. Ivo não pode responder a processo administrativo disciplinar o que decorre do cargo que ocupa, mas pode ser exonerado ad libitum pela autoridade competente. Só que no caso, gente, ó, você tem que entender, toda e qualquer denúncia, ela vai ocasionar um processo administrativo. Para haver uma punição em si, vai ocasionar um processo administrativo. Então, quando fala que não pode responder, já tá errando, né? Quando fala que o não pode responder na letra B e o não pode responder na letra E, já deixa a questão, a alternativa errada. A gente está buscando a correta, né? Ele quer a correta. A situação dele ser cargo comissionado, ele vai responder e ele pode, sendo comprovado o fato, ele pode ser exonerado. Aí, quando ele diz que ele não vai ser, não vai sofrer a sanção de exoneração aqui na letra C, ela já deixa a questão errada, né? A alternativa errada, C. Aí a gente fica entre a A e a B. E a D, né? A e a D. Aí o que que a gente observa aqui na A? Que ele pode responder o processo, sofrer a sanção de destituição do cargo e não impedirá o reingresso, ou seja, ele disse que ele não vai ter problema para voltar. Só que se ele for comprovado o fato, e é um fato grave, né, de destruição do patrimônio público, ou seja, você chegar numa repartição, você trabalha com um computador. Aí o computador, você está estressado da sua vida familiar ou na rua, ou você teve uma discussão no trânsito e você chega estressado no seu local de trabalho. Aí o computador está lá, você vai ligar o computador não liga, aí você vai e começa a quebrar o computador. Você pode fazer isso? Não. Você tem que ter controle, primeiro você tem que ter controle emocional, né, para trabalhar. Você tem que ter controle emocional, você não pode chegar descontando nos equipamentos como é que você trabalha. Aí, quando você, comprovando que você cometeu esse fato, você é processado, você é exonerado, porque você lá constatou que você foi e quebrou realmente e dilapidou o patrimônio público. Aí você vai ficar impedido de voltar durante 5 anos. Você fica impedido de voltar durante 5 anos. Aí a letra A nos deixa certo quando diz não impedirá o seu reingresso, ou seja, ele não vai ter nenhum problema para voltar a trabalhar no serviço público municipal. Coisa que não é verdade, nos deixando a letra, a letra D como resposta. Foi a Luciene, né, que respondeu, foi a Luciene. A Luciene que respondeu a letra D. Acertou, Luciene. Só que não arrisque ler só um pedaço. Tem que ler tudo, questão por questão. Mas ficou claro, gente, aí essa questão, onde que a gente identificou os erros, né, das alternativas. O coincidência foi 4 não, né? Um não na letra A, um não na letra B, um não na letra C e um não na letra E. Mas em sentidos diferentes, né? De acordo com o regime jurídico, eu acho que o número da lei está errado, né? Não, é 349 mesmo, né? É 349. Ou é 343? Eu estou agora em dúvida. É 349, né? A nossa lei é 349. 349. Cadê?
Eu pulei alguma questão. Eu tinha pulado da 52, eu tinha pulado para 54, né? 53 antes, né? São penalidades disciplinares passíveis de serem aplicadas aos servidores. Essa eu vou deixar para vocês me responderem. Eu falei que quais eram as três, né? Quais eram as três penalidades? Nesse número 1 só tem advertência e suspensão. Aí falta mais uma, né? Aí acho que deve estar errado, será? A 54, né? Mas vamos na 53, Luciene. Calma, a gente chega já lá na 54. Eu quero a resposta da 53. Espera aí para me dar uma lidinha para ver só as suas. Leia com calma. A gente, quando eu expliquei esse assunto das penalidades, eu citei até um exemplo de uma diretora lá da cidade de Limoeiro, da rede estadual, e ela, ao final do ano letivo, na época, não era dinheiro direto na escola, né? A merenda também, não era a escola que comprava a merenda. Chegava a merenda, e aí no final de um ano letivo que houve, a diretora resolveu fazer as sobras, tudo que restou da merenda, ela fez umas feirinhas e distribuiu uma comunidade, uma comunidade, os vizinhos da escola e os servidores que estavam trabalhando naquele dia. Aí ocorreu que um vigia também recebeu essa feirinha com as sobras da merenda do ano, e depois esse servidor, ele formulou uma denúncia contra essa diretora, por conta desse fato. Aí o que aconteceu? Depois de muito tempo, o processo administrativo foi rolando, essa servidora estava aposentada e foi comprovado que o fato ocorreu e que ela não poderia cometer, ela não poderia ter distribuído esse alimento, naquela época não poderia, e ocasionou que essa servidora teve a sua aposentadoria cassada. Ela teve a sua aposentadoria cassada, foi demitida. É uma situação. Aí por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação ao nosso cargo público. E você pode responder um processo e mesmo aposentado você pode você ter problema. Aí nesse caso da aposentadoria serve também se você tiver indisponibilidade. Se ela tivesse indisponibilidade, também ocasionaria também a cassação da disponibilidade. E aí você também iria ficar prejudicado. Aí, recapitulando, eu já vi que tem muita gente já marcou aqui A e B, A e B, né? Marcelo marcou B, depois desistiu, foi para A, né? Só o erro da B, o erro da B tá aqui, ó. Não existe penalidade de multa. Advertência, suspensão e demissão. São essas três. Aí a cassação, a demissão entra a cassação de aposentadoria, a cassação de disponibilidade, a cassação de disponibilidade, a cassação de aposentadoria, tudo aqui na questão da demissão. É o exemplo da diretora lá do Limoeiro. Aposentadoria, demissão, cassação de aposentadoria, aí a demissão, cassação de disponibilidade, se for o caso, cargo comissionado de instituição, né, de função comissionada, cargo comissionado, na realidade esse bojo de penalidade. As três principais que a gente fala
é a letra, a advertência, a suspensão e a demissão. A multa, não existe multa, a pena de multa. O que pode acontecer? Se o poder público quiser, ele pode reverter uma pena de suspensão em multa. Você volta a trabalhar, só que em contrapartida você vai pagar, se eu não me engano, são 15 dias, até 15 dias de salário, né? Mas isso é uma questão de necessidade do serviço público, né? Mas não existe a penalidade de multa, você foi multado com tanto. Não, não existe. Advertência, suspensão, demissão. Aí, produto da demissão pode ocasionar cassação de aposentadoria, que não deixa de ser uma demissão, né? Você é aposentado, mas você é desaposentado e é demitido. Disponibilidade, se você tiver indisponibilidade, se o seu cargo foi extinto, aquela historinha que a gente sabe como é que funciona. Foi extinto, você está ali aguardando um local para trabalhar e tal. Aí você cometeu um erro grave que é digno de demissão, aí a sua disponibilidade é cassada. Você é demitido. Cargo comissionado, destituição, e função comissionada também é destituição. São produtos, eles são derivados da demissão. Esses três: cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo comissionado e destituição de função comissionada, são derivados da demissão. E as outras duas penalidades é a advertência e suspensão. E a terceira é a demissão. A demissão. Aí aqui, ó, multa, aí uma aqui. Anotação na ficha funcional. A sua ficha funcional, tudo que você faz de bom, ela é anotado, e tudo que você faz de ruim também é anotado. Mas não é penalidade isso. Transferência de cargos, a letra D. Transferência de cargos não existe. Aí aqui, novamente, multa. A nossa penalidade são essas aqui: advertência, suspensão, demissão. Aí, derivado da demissão, você está aposentado, mas tinha um processo administrativo, você respondendo esse processo. Você foi condenado, foi provado que você cometeu um erro grave, a sua aposentadoria é cassada. Você é demitido. Disponibilidade, você está em disponibilidade, está respondendo o processo, é demitido. Tem um cargo comissionado, é destituído o cargo comissionado. Era função comissionada, é destituído. Destituído, ponto. São derivados da demissão. Aí, junto à demissão, advertência e suspensão são as três formas de penalidades disciplinares existentes no nosso código, no nosso regime jurídico. Dúvida, gente, sobre as penalidades aplicáveis, sobre como Nando, só essa da cassação de aposentadoria, isso é como se essa penalidade for quando a pessoa já tiver Não, se você está aposentada? respondendo um processo, você está respondendo, porque geralmente os processos demoram, né? Você está respondendo um processo administrativo, aí você, não vamos colocar que você está respondendo. Você se aposenta, mas após você se aposentar, há uma denúncia contra você quando você estava na ativa. Aí abre-se um processo administrativo. Comprovando aquela denúncia, se for um fato grave, você vai ter a sua aposentadoria cassada. Você vai ser demitido e vai deixar de receber a aposentadoria, dependendo do grau da falta. Aí é por isso que ela é derivada da demissão. É uma espécie de demissão, mesmo você não mais na ativa, mas você sair do serviço público. Que é o que aconteceu com a professora lá de Limoeiro. Ela se aposentou, depois que ela já estava aposentada, foi que o cara denunciou ela. Parece a história lá é uma historiazinha que
que é complicado. Eu não sei como não aconteceu uma coisa grave, uma questão de violência grave, que parece que o vigia que denunciou ela, depois que ela já estava aposentada, foi porque esse vigia se candidatou a vereador e foi pedir voto a ela e ela não votou nele. Uma historiazinha meio complicada. Aí o cara foi e fez uma denúncia de uma feira quando ela era diretora, que ela distribuiu com as pessoas. Inclusive ele pegou. Lá em Limoeiro de Anadia, né? Que é a cidade do pessoal meio sangue nos olhos, que nem dizia o Matuto. Mas aconteceu isso, ela já estava aposentada, e quando ele fez a denúncia, houve a investigação e tal, e gerou a demissão dessa professora. Não sei nem se essa professora se era essa professora que era diretora, né, na época, não sei se ela é viva em si, mas foi um fato que era citado esse fato nas reuniões, nas formações da GERE, era citado esse fato como um exemplo de que o gestor teria que ter cuidado. Calma, Marcelo, calma. Vamos aí para 54. Ainda sobre as penalidades, né? A gente tem aí, de acordo com o regime jurídico, as afirmações a seguir. Como é que a gente responde essas questões? Analisa uma a uma e já vai eliminando, né? No item 1 diz: advertência e suspensão são, dentre outras, penalidades disciplinares. Está certo ou está errado o item 1? Aí é a interpretação, né? No caso, esse item 1 está falando que advertência e suspensão, dentre outras, que existem outras, né? Exatamente. Ele não Então, está deve ele estar... não tá, ele não tá isolando como únicas. Existem outras penalidades disciplinares. Então, por isso que ele deixa a alternativa 1 certa, né? Correta. A alternativa 1 é correta, porque ele está dizendo que nós temos advertência, temos suspensão, mas nós temos outras penalidades disciplinares. Então, o 1 está correto, né? Aí, se o 1 está correto, a gente já vai aqui eliminando aqui a C e a E, né? Aí, na 2, na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as cinco circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Está correto? O 2? Tá. Está correto, né, gente? Está aí colocando que nas penalidades tem que ver a natureza da infração. Você tem que analisar o dano que foi causado, se teve algum atenuante ou se teve algum agravante. E também é analisado os antecedentes do funcionário, né? O funcionário, para ele ser demitido, tem que ser algo muito grave, muito fora da curva em si, né? Muito fora da curva. Aí nós temos no item 3. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, mesmo que o servidor, nesse período, tenha praticado nova infração disciplinar, devido à prescrição administrativa. Tem alguns erros nesse item 3. Primeiro, advertência é 6 meses, 180 dias, advertência é 180 dias, e suspensão 2 anos. Demissão, que é 5 anos. O primeiro erro está na advertência. A advertência tem 180 dias. Ela fica registrada na sua ficha funcional. Se
você não reincidir, se você não reincidir, não sofrer outra penalidade digna de advertência, ela é retirada dos seus registros em 180 dias, advertência. Suspensão, 2 anos, 24 meses, se você não reincidir, se você não cometer outra infração, se você não tiver uma outra infração. Aí o erro tá, primeiro erro aqui, estou com o mouse aqui horrível, eu vou mexer no mouse e aí quando ele não mexe, não sai do canto. Tá aqui nos prazos, o prazo para advertência é 180 dias. E a suspensão, o prazo são 24 meses. Demissão, que é 5 anos. E o outro erro está aqui, que ele tenha praticado nova infração. Ele não pode reincidir e nem pode praticar outra infração. Nesses 180 dias, para sair a advertência, tem que estar com a ficha tranquila, sem ter nenhum problema. Nesses 24 meses, para sair a suspensão da ficha, ele não pode praticar nenhuma nova infração, nem ser reincidente naquilo que praticou anteriormente. Ficou claro, gente? Suspensão é quantos dias? Suspensão é 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. E advertência, 6 meses, né? 180 dias. A gente não vai esquecer mais, né, Marcelo? Não vai mais esquecer esse prazo, né? Aí nos deixando aqui a letra B, né? A nossa resposta é a letra B, né? A letra D está errada e a letra A também. Ficando só a nossa letra D. Letra B, aliás, letra B, 1 e 2, que está correta. Cinquenta e cinco. Eita, Marcelo, olha, foi tu aqui como exemplo, ó. Marcelo, servidor público municipal há 15 anos. Praticou ofensa física em serviço contra o servidor Joaquim. Tem algum Joaquim trabalhando com tu, Marcelo? Tem não, né? Boa noite, Clédisvaldo. Contra o servidor Joaquim, em situação que não configurava legítima defesa, própria ou de outrem. Marcelo, até então, nunca havia respondido a qualquer processo administrativo disciplinar e possui vários elogios anotados em sua folha de assentimentos funcionais. No caso em tela, consoante dispõe a Lei 349/2003 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Após regular o PAD, processo administrativo disciplinar, deve ser aplicada a Marcelo a sanção de: Marcelo vai ser suspenso ou Marcelo vai ser demitido por agressão a outro servidor? Se eu agredi alguém, foi de fome. Mas não Matei foi, o cara não, de fome. foi de fome, foi. Mas vamos dizer, esse Marcelo não é o Marcelo Silva, Marcelo, é outro Marcelo esse. Você não tem nenhum colega chamado Joaquim, né, de trabalho, né? Então, mas vamos ao fato da situação. Agressão é algo inadmissível, né?
você perder a razão, você pode se defender. Você não é obrigado a aceitar que alguém bata em você, seja colega de trabalho, seja é, a população, o cliente em si. Ninguém é obrigado a apanhar de ninguém. Aí se configura, quando você se defende, se configura legítima defesa. E você pode defender a si, como você pode defender algum colega. Se alguém tiver alterado e tentar agredir um colega, ou servidor, ou, ou até mesmo uma situação com você, você vai poder se defender e isso configura-se de legítima defesa. Né? Você não é obrigado a apanhar porque alguém está descontrolado, que não tem equilíbrio, desequilibrado, vai querer lhe bater. Mas vamos à questão em si. Quando se trata de uma agressão, é um fato grave. E após o processo administrativo constatando que o que aconteceu, Marcelo agrediu Joaquim sem configuração de legítima defesa, né? Constatando isso, a pena dele não pode ser suspensão, não pode ser advertência, a pena vai ser a demissão. Aí nós temos duas alternativas aí com demissão, né? Que aí a gente vai ver o que ele vai dizer. Demissão, na letra, olha o que a letra D diz. Demissão que pode ser convertida em suspensão de 90 dias. Uma demissão que pode ser convertida em suspensão. A ficha de Marcelo era linda, tinha até elogios, mas ainda assim Marcelo iria perder o emprego e não seria convertido em suspensão, né? Acho que a, a, a Luciene já tinha marcado aqui a letra C. Está correto, Luciene. É demissão, é demissão, pois a autoridade administrativa não dispõe de discricionalidade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas acima, né? É uma coisa grave. Você chegar e não tiver em condições de trabalhar, está com algum problema sério, simplesmente é melhor você faltar, né? O serviço público em si tem coisas que não podem acontecer, né? O que você agredir um contribuinte, um pagador de imposto, você ser agredido, você agredir um colega, ainda inadmissível. Não pode não. Aí é demissão sem muito o que fazer. A questão essa questão fala do prazo de suspensão, né? O prazo máximo de suspensão. É verdade. Eu comentei na questão da suspensão, né, anteriormente. A questão 56 diz, de acordo com a lei 349, né, de 2003, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão. A suspensão não poderá ser aplicada por prazo superior a 90 dias. Letra D, a nossa resposta. Não pode ser superior a 90 dias. O máximo, 90 dias.
Eu comecei a fazer um tratamento de canal. Eita, que não é coisa de Deus, não, tá? Agora bateu um pouco de água em cima do peste do dente. Que eita, bexiga para incomodar. Parece que quando tá um tempo frio, piora, né? Eita, que coisa ruim. Eu vou já tomar um dipirona ali. De 700 miligramas para ver se resolve esse negócio, esse bagulho. Vamos lá. Nós temos aí na questão 57. Não é. Deixa eu até colocar em vermelho aqui o não. Não é. Deixa eu tirar essa sombra. Essa sombra fica feia. Vou colocar aqui. Não é hipótese de conduta passível de demissão. Não é hipótese de conduta passível de demissão. Das 5 alternativas, qual que é a resposta correta? Vocês, agora essa é com vocês. Qual é a única alternativa que não é passível de demissão? Todo mundo na letra D, na letra D, na letra D estão todos corretos. O que é forma desidiosa? Desidiosa, negligente, preguiçosa, né? E você ser negligente no serviço público e a sua negligência ocasionar um dano ao serviço público, pode acontecer o processo administrativo e comprovado, pode ser demitido. Inassiduidade, faltas habituais, você pode ser demitido, né? Você faltar 30 dias seguidos, você vai ser demitido. E se você faltar durante o ano uma quantidade, eh, mesmo que seja dias alternados, você também pode ser demitido, né? Corrupção, nem se fala, né? Acumulação ilegal de cargos também é demissão. A única conduta que não é passível de demissão é manter sob sua chefia imediata um cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Isso não é demissão, não é questão de demissão em si, né? Até porque não existe uma legislação em si que puna essa conduta com demissão, né?
Ah, essa daí ninguém vai errar, não. Me digam aí a resposta aí. Vocês têm 1 minuto. 8h15, 8h14, agora 8h15, quero a resposta. Sabia que ninguém ia errar essa, não. Essa tá difícil de errar. Mesmo querendo, não vai errar. Aqui fala exoneração, remanejamento. Aqui fala em transferência. Nesse aqui, os três estão errados, né? Destituição de cargo e comissão, transferência e remoção. Não. Advertência, suspensão e demissão. São as três formas de disciplinar, penalidades disciplinares do nosso ordenamento, do regime jurídico. Mas a mesma questão. A mesma questão, praticamente. Só muda as alternativas. A outra falava em remoção, transferência, essa fala em outras coisas. Essa também é difícil de vocês acertarem, né? Coloquei duas questões tão próximas, assim, tão parecidas. É, não deveria ter colocado tão próximo. Nem percebi. É a mesma questão, mesma resposta. Advertência, suspensão. Advertência, suspensão ou demissão. Essas são as três penalidades que o servidor pode ser penalizado, né? Ser punido. Demissão, prisão, reparação de danos. Aí aqui ele está falando do âmbito administrativo, né? Está falando do âmbito administrativo. Administrativo são essas três, né? Agora, nos três processos, civil, criminal e o penal, poderia ser essas três aqui. Processo administrativo, demissão. Processo penal, prisão. Processo civil, reparação do dano. Nas três condenações, nas três esferas, civil, criminal e administrativo, a pena pode ser essas três combinadas, juntas, né, que são processos diferentes, que seguem em paralelo um ao outro, mas que podem ter penalidade comprovando o fato e a autoria, dependendo da gravidade, pode ocasionar essa situação. De acordo com a Lei 349 de 2003, o servidor que comete infração poderá sofrer punição disciplinar administrativamente. Não é penalidade aplicável ao servidor público municipal. Qual o único aí que não é penalidade? Marilene tá ligeira, Marilene. Rapidinho já colocou ali. Muito bem. Luciene. É exoneração. Gente. Exoneração não é penalidade. Exoneração pode ser feita pelo servidor, pode pedir, como também o chefe do executivo pode exonerar de acordo com aquelas situações que eu falei já, né? Estágio probatório, a questão do não assumir o cargo, né? Não assumir o cargo durante os 30 dias após a posse, né? Também gera exoneração.
e o servidor pode, a pedido, solicitar a exoneração, né? Dúvidas sobre essa questão? Sobre essa questão, a cassação de aposentadoria, ele é derivado da demissão. Advertência, suspensão. E são penalidades administrativas. Essas quatro situações que a cassação de aposentadoria é aquela coisa, você se aposenta, mas você continua vinculado ao serviço público durante 5 anos, não pode aparecer nada de processo contra você, né? Durante 5 anos você se livrou do serviço público, se aposentou, está descansando, acabou. Mas se aparecer algum processo e for comprovado, e dependendo da falta grave, se for grave, né, você pode ter sua aposentadoria cassada e ser tirado do serviço público. Vamos responder mais essa para a gente ter um intervalozinho. A Lei Municipal 349 avalia as afirmativas com V para verdadeiras e F para falsas. Aqui diz: a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função, verdadeiro ou falso. É ação e é omissão, sim ou não? Responsabilidade civil administrativa. Vamos aí, só Luciene, só que colocou como falso. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos participar mais, vamos aí colocando aí no chat, ou abram o microfone e participem. Porque, Nando, tem umas palavras que a gente não entende direito, entendeu? A gente fica com cuidado de dizer a resposta. Mas tá faltando uma informação nessa primeira alternativa. É, está falsa, Luciene está correta, porque não é só responsabilidade civil e administrativa, ela é penal também, né? E é por responsabilidade civil, administrativa e penal. As três esferas você responde administrativamente, pelo processo administrativo. Eu não lembrei da outra, mas eu contei, só tinha duas. Eu disse, então deve ser falso. Ainda bem que o seu raciocínio está bacana, você tá bem. Aí tem a civil, a questão dos danos, né? Dos danos. Administrativo, você pode ser demitido, advertido ou suspenso. Civil, você vai reparar o dano. E a penal, se você cometeu um crime, né? Aí aquele crime, a tipificação, né, do crime, tem lá até qual pena que você vai poder pegar naquela, sendo condenado, né? Aí faltou aí a penal, não é só civil e não é só administrativo, né? Aí a questão aqui, essa daqui eu falei nesse instante esses prazos, né? Quem lembrar um pouquinho, eu falei que a prescrição para 5 anos, demissão, 2 anos, suspensão e 180 dias para advertência, né? Está correta a alternativa. Só aqui, ó, FV, né? Aí a gente observa aqui, é, letra B. Letra B está
sai. Letra A também sai. E letra E também sai, né? Fica aqui. A próxima a gente já sabe que é falso. Observe aqui, ó. Falso, falso. Quando a gente coloca, quando a gente vai eliminando, você já observa isso, você não precisa se ater mais ao item 3, né? O item 3 você já sabe que tem estação 2F, não pode, não tem outra alternativa, né? Você já sabe que está errado, né? A resposta agora vai aqui no item 4, né? Na letra D é falso, na letra C é verdadeiro, né? Aí aqui a gente já sabe que é falso. Aí vamos olhar aqui. As denúncias sobre irregularidade no serviço público serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante, bem como sejam formuladas por escrito confirmada a autenticidade. Aí ele está dizendo que não há possibilidade de denúncia anônima. Só que nós temos a possibilidade de denúncia anônima. O que não pode ter é a abertura do processo por denúncia anônima. É a abertura da investigação por denúncia anônima, pode. É a denúncia apócrifa. Apó, apro, a palavra não sai não agora. Apócrifa. Apócrife. Não vou desistir. Denúncia anônima, pronto. Resolve do mesmo jeito. Ô, Nando, explica aí novamente. A denúncia, as denúncias sobre irregularidades, elas podem acontecer anonimamente. O que não é iniciado o processo administrativo? É aberto a sindicância, que é a parte de verificação e investigação. Entendeu? E essa alternativa, ela está dizendo que as denúncias só por escrito. E não é verdade. Ela pode acontecer na situação de anônima, mas no caso, não é que vai abrir o processo administrativo já acusando alguém. Não. Vai se iniciar a averiguação para ver se o fato ocorreu, o fato denunciado ocorreu, e se se consegue identificar quem é o responsável por aquele fato. Aí deixa a coisa né, já muda o contexto, né? Não é que vai abrir, a gente tem que entender. Se a questão disser que vai abrir investigação imediatamente por denúncia anônima, não é assim que funciona. Abrir investigação, não. Se vai abrir processo administrativo, vai abrir um processo administrativo imediatamente contra um servidor por uma denúncia anônima. Aí não. É aberto a sindicância e vai verificar se o fato ocorreu e se se consegue demonstrar quem foi o autor do fato, ou omissivo ou o comissivo, né? Ou foi por omissão ou foi por ação, o fato que foi denunciado, entendeu? Aí há essa diferençazinha, né? E aí chega a alternativa, a questão 61, a alternativa D é a nossa resposta. Vamos parar um pouquinho, 15 minutinhos, a gente retorna aqui com a 62, né? Com a 62. A gente retorna com a 62 daqui a pouquinho. Vamos tomar uma água, tomar um chazinho. Eu vou tomar um de pirona. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Às 8h30 a gente retorna. Tchau, tchau. Até logo.